1 Samuel 17, é uma história bem conhecida, a história de Davi e Golias, né? Mas o versículo 32 diz o seguinte: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Por favor, curve a sua cabeça e deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel 17, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, mais uma vez obrigado. E também obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir, de poder enxergar e ler a Tua palavra, Senhor, e também pelo privilégio que nós podemos entender, compreendê-la. Mas, Senhor, nós também te pedimos nessa noite revelação dessa palavra. Senhor, que a Tua espada nos fira nessa noite, a espada de dois gumes que é a Tua palavra, que ela nos fira como uma cirurgia, e o Senhor coloque o que é bom para nós, o Senhor tire o que não presta, ó Deus, o que nos faz mal, e depois o Senhor ligue, costure a cirurgia. Faz uma cirurgia no Teu povo nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Irmãos, eu quero falar hoje aqui sobre o coração do bom soldado de Cristo. Amém? Nosso tema hoje à noite. Mas quando eu li esse versículo aqui, o Davi dizendo para o rei Saul, veja bem, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou resolver essa parada. Irmãos, eu nunca tinha visto esse texto dessa maneira, né? Sabe quando é a revelação? E eu comecei a rir, eu comecei a rir do Davi, porque a situação aqui é a seguinte: o Golias, não é? O gigantão, o duelista, como a Bíblia chama ele, o duelista Golias, desafia um homem. Ele fala assim: olha, não precisa morrer um monte de gente, manda só o campeão de vocês, o melhor que vocês têm para lutar comigo. Se ele me ganhar, então todos os filisteus vão ser escravos de Israel. Mas se eu ganhar o campeão de vocês, vocês serão escravos de Israel. Pensa nessa situação, gente. E aí está todo mundo tremendo, não aparece nenhum campeão, 40 dias de desafio, 40 dias que o Golias vai lá para buscar um campeão, esperar um campeão de Israel. Essa pessoa não aparece e chega ali um rapaz de 17 anos que não tinha idade para a guerra, não é? Senão ele estaria no exército. Ele não tinha idade, ele era baixinho, ele não tinha as características de um bom soldado, não é? Irmãos, e quando o Davi vê aquela situação toda, aquele desafio do gigante, é quando ele fala para o rei Saul. Ele fala assim: rei Saul, eu resolvo essa parada. Não é? O cara não sabia nem andar com a armadura. Quando colocaram a armadura nele, ele começou a cair. Gente, o cara não sabia nem usar uma arma de guerra, mas ele disse: eu resolvo esse negócio, eu vou pelejar contra ele, pode ficar tranquilo, ninguém fica apavorado não, eu resolvo, não é? Então, é interessante porque, irmãos, ninguém acreditava no Davi, o pai dele não acreditava nele, o pai dele nem convidou o Davi para aquele jantar que o Samuel mandou chamar todos os filhos do Jessé para ungir o novo rei. O Jessé nem chamou o Davi porque ele tinha certeza que não seria esse menino, não é? Ninguém acreditava nele. O irmão dele disse assim para ele, quando o irmão do Davi viu o Davi ali chegando, ele falou assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, chamou ele ali de um pastorzinho de poucas ovelhas, não é? Ser pastor em Israel era uma profissão desprezível, e ser pastor de um pouquinho de ovelha era quase nada, não é? Irmãos, o próprio filisteu olhou para ele e riu. O Golias riu do Davi, por causa do tamanho dele, por causa da juventude dele, e porque ele estava ali com um pedaço de pau na mão e uma funda. Não é porque ele não deu conta de colocar a armadura. Pensa nisso, gente. Ele não tinha condições para ser o campeão de Israel.
Mas a Bíblia diz então que o Saul aceitou o desafio e deixou que aquele rapaz representasse a nação. Quem está me entendendo? Irmãos, o Davi foi, não é, contra o Golias, e a Bíblia diz, nós sabemos que ele derrubou aquele gigante, cortou a cabeça dele, né? Olha, um conflito, ele resolveu um problema de proporções internacionais, né? Agora, é isso que eu quero falar para vocês hoje à noite. Gente, Deus quer nos usar para grandes coisas, amém, queridos? Irmãos, é isso, essa é a palavra. Deus quer te usar para grandes coisas. Você pode dizer, mas você, porque o Davi não tinha nenhuma condição, gente, de ser quem ele se tornou, não é? Não tinha, ninguém acreditava nele, mas ele acreditava nele. Olha só, ele acreditava nele, ele disse, eu dou conta, eu posso. Por quê? Eu quero responder essa pergunta junto com vocês. Por que o Davi acreditava tanto que ele podia ser a resposta para a nação? Não é? Porque nós não acreditamos em nós, não é? Porque pessoas que têm tanto potencial, às vezes mais potencial do que o próprio Davi, não acreditam nelas mesmas. Ou seja, que elas podem fazer algo que tenha relevância no reino espiritual, não é? Para Deus. Irmãos, Deus nos fez para grandes coisas. Quando o Adão nasceu, vamos dizer assim, quando ele abriu os olhos, a palavra que ele ouviu de Deus foi: cresça, multiplique, seja grande, seja forte, não é? Irmão, pensa numa cabeça, numa mente que o Adão teve de colocar nome em centenas de espécies de animais e depois lembrar de tudo. Irmãos, Deus nos fez para coisas muito grandes. Quem está me entendendo? Não é? Só que a gente foi ficando pequeno demais, medíocre demais para fazer as coisas para Deus. Mas eu quero te desafiar hoje à noite. Quero dizer que Deus está esperando que a gente faça igual o Davi, não é? Que a gente, mesmo que as pessoas digam para você assim: eu não acredito em você, você não dá conta, você não tem as qualificações necessárias, como o Davi não tinha, não é? Mas por causa desses 3 segredos aqui, ele acreditava nele e Deus pôde usá-lo. Quantos querem ser realmente usados por Deus na sua geração? Gente, nós só temos uma vida e logo ela passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. O resto vai se perder, não é? E nós podemos fazer tanta coisa grande, eu vou te mostrar aqui, tanta coisa grande para Deus, amém, queridos? Um grão de mostarda, que quando é plantado, é o reino de Deus, ele se torna a maior das árvores. Os pássaros vêm e se aninham nela. Nós somos assim, nós temos esse potencial de um grão de mostarda, amém, queridos? Muito bem, então vamos ver, porque nessas 3 respostas que o Davi dá para o Saul, está a resposta para essa questão aqui, ó. Qual é a questão? Por que o Davi acreditava nele? Por que Deus acreditou no Davi? Por que Deus pôde usá-lo para uma coisa enorme? Enorme! Ele salvou uma nação. Por quê? Então, essa resposta que o Davi dá para o Golias, quando Golias confronta ele: você está vindo contra mim com um pedaço de pau? Você pensa que eu sou algum cachorro? Não é? E aí o Davi responde essas 3 coisas para ele. Vamos ficar ligados agora. 3 coisas, a partir do versículo 45. Quer ver? Me ajuda lá. Abre aí no versículo 45. O Davi vai responder 3 coisas. E esses são os segredos do Davi. Diz assim, olha, o versículo 45. Davi disse ao filisteu, ao gigante: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens confrontado. Irmão, primeiro segredo aqui, olha, presta bem atenção. Primeiro segredo: o Davi vai, mas não vai por conta própria, né? Ele não vai por conta própria, ele vai em nome do general dele. Irmãos, ele vai debaixo de um comando, ele vai debaixo de uma ordem. Isso significa obediência radical ao general dele, não é? Ele não estava ali como um aventureiro: deixa eu arriscar, Saul, deixa eu ir lá, ninguém quer ir mesmo, eu vou lá. Não, irmãos, ele sabia qual era a vontade do seu Senhor e ele foi lá para resolver o problema. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Irmãos,
o Golias, nenhuma história na Bíblia, até eu estava cantando essa música, Jesus é o centro de tudo que há, não é? O Espírito Santo falou tanto ali no meu coração, eu estava ali, eu não queria mais sair do meu lugar. Jesus é o centro de tudo que há, não é? Tudo é sobre Ele, não é? A música fala que tudo é sobre Ele, irmãos, e essa história é sobre Jesus, sabia disso? Tudo que você lê na Bíblia é sobre Jesus, não é? Então veja bem, o gigante aqui representa, o que o gigante quer da nação? Ele fala assim, olha, ele fala assim, quem me vencer, a gente vai ser escravo. Mas se eu vencer, ele sabia que ele ia vencer. Ele tinha 3 metros de altura, a couraça dele pesava 60 quilos, a lança dele era como uma viga de ferro, a ponta da lança pesava 7 quilos. O cara era um monstro, uma máquina de guerra, não é? E o Davi, um garoto sem armadura. Ele sabia que ele ia vencer, mas sabe o que ele queria? Ele disse, se eu vencer, Israel vai me servir. O que é que ele queria? O que ele queria? O que o gigante queria? Escravos. Ele queria dominar. E gente, sabe quem é que domina a pessoa sem Jesus? É o pecado. O pecado é esse gigante que domina. Olha o que diz Provérbios 5:22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Irmãos, a história de Davi e Golias não é a história, sabe, não é a história de alguém que tem que fazer algumas coisas para ficar rico e milionário e dar certo na vida. Não é isso. A história de Davi e Golias é sobre o que nós podemos fazer pelo reino de Deus aqui na terra, para a gente vencer esse gigante que oprime e escraviza as pessoas. Irmão, só tem uma coisa que a gente pode fazer. Só tem uma coisa que liberta uma pessoa do pecado, das garras do pecado. Gente, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. As pessoas vão morrer. E gente, o inferno existe. Não é a mesma Bíblia que fala do céu e da vida eterna em Cristo Jesus. Fala que tem um lugar que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É o inferno. Irmãos, isso é muito sério. E veja bem, esse gigante que está oprimindo as pessoas é o pecado. E gente, nós podemos libertar o povo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Nós podemos fazer algo de relevância para a gente libertar essas pessoas. Então a primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Diga comigo: ir em nome do meu general. Ou seja, o general já te mandou. O general disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. O general já disse: ide, preguem o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Meu irmão, o nosso general já mandou, a gente só tem que ir. E é interessante que Jesus disse assim: olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse assim mesmo: e eis que estou convosco até a consumação do século. Irmãos, o Davi sabia que Deus estava lá, porque ele sabia que ele não tinha as armas necessárias, o tamanho necessário, o treinamento de soldado. Ele sabia tudo isso, mas ele sabia de uma coisa: essa é a vontade do meu general. Eu estou aqui porque ele me mandou. Eu estou aqui no nome do meu general, e eu sei que ele está aqui comigo. Irmãos, o que é que nós temos que fazer, pastor, para a gente libertar a nossa família, esse meu amigo, das garras desse gigante chamado pecado? O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que estudar teologia há tantos anos, eu tenho que ler a Bíblia toda e não sei quanto tempo. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Irmão, você só precisa ir. Amém, queridos? Você só precisa ir e acreditar, não é? Que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, por isso que essa palavra, o tema dela é um bom soldado de Cristo, não é? Porque, irmão, veja bem, olha o que diz 2 Timóteo 2:3. Participa dos meus sofrimentos como, diga comigo, bom soldado de Cristo. Como que eu tenho que viver na igreja? Como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer o seu general.
Então, irmão, se o meu general já mandou eu ir, eu só tenho que obedecer. Agora, veja bem, eu estava pensando nisso, porque fala assim, para a gente ser bom soldado. Quando fala bom soldado é porque tem o mau soldado, não é? Quer ver um mau soldado? Aqueles 31.700 soldados do Gideão, que simplesmente voltaram, porque tinham coisas para fazer, maiores, mais importantes do que lutar pelo reino de Deus. Aquela guerra era pelo reino de Deus. 31.700 voltaram para cuidar das suas coisas, só ficaram 300. Esses 31.700 são maus soldados. Agora, irmãos, um bom soldado, quer ver um bom soldado na Bíblia? A Bíblia diz que o Davi tinha um grande exército, mas 600 era da elite dele, eram os valentes, bons soldados, amém, queridos? Mas a Bíblia diz que 30 desses valentes se destacavam, não é? Entre esses 30 estão aqueles 3 que foram buscar água para o Davi quando ele desejou água, e eles atravessaram o arraial do inimigo e voltaram com água para ele. Ele derramou água como oferta. Entre esses 600 tinham 30 que se destacavam, mas a Bíblia diz que entre esses 30 tinham 3 que eram os caras. Tinha um tal de Dodô lá, eu chamo ele de Dodoido, porque, meu irmão, o cara, a espada grudou na mão dele. Ele pegou uma cãibra e a espada grudou e não largava, e ele matou centenas de filisteus sozinho. O cara era doido mesmo, era Dodô o nome dele, não é? Então esse cara não é um soldado comum, ele é um excelente soldado. O que é que eu quero ser? Um soldado de Cristo? Um mau soldado de Cristo? Um valente, já está bom. Mas um dos 30, um dos 3, por que não? Irmãos, o Davi, eu creio que ele foi o primeiro, amém, queridos? Ele foi acima dos 3, porque ele obedeceu o seu Senhor, ele sabia qual que era a vontade do seu Senhor, amém, queridos? Muito bem, então a primeira coisa é essa primeira resposta do Davi: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele mandou, eu vou, eu tenho um general e eu obedeço às suas ordens, amém, queridos? Um bom soldado de Cristo, olha, quando ele chega no exército, ele recebe uma farda, então ele muda a roupa dele. A farda tem que estar o tempo todo, cadê o Emerick? Não é? A farda tem que estar todo o tempo limpinha, não é? Alguém me contou, acho que foi o Marcão, que ele deixou o cabelinho dele crescer um pouquinho. O superior dele disse, porque esse cabelão aí, acho que só cresceu só um pouquinho, não é? O soldado tem que estar muito arrumadinho, muito limpinho, ele tem que ter as armas dele, a oração, não é? Ele tem que saber as ordens, é a palavra, amém, queridos? Para ele ser um bom soldado dedicado, que vai se levantar e vai derrubar esse gigante chamado pecado, que quer oprimir o povo de Deus, amém, queridos? Irmãos, a coisa é muito séria. Olha, a nossa luta, escuta, não é contra o pecador. Eu estou vendo muita gente na igreja e fora da igreja levantando uma bandeira contra os homossexuais. Gente, a nossa luta não é contra os homossexuais, por favor. A nossa luta é contra o homossexualismo, não é? Nós amamos essas pessoas, irmão. Se nós abandonar, nós somos a única esperança delas. Quem está me entendendo? Irmão, se nós não pegarmos a nossa funda, se nós não partirmos para cima desse gigante, não é? Eles vão morrer no inferno, não é? Irmãos, nós somos a única chance deles. Nós temos que orar por eles. Aí por isso que eu te digo, olha, pensa aqui, quantos Davis tem aqui hoje à noite? Pensa quantas pessoas podem conversar com um deles, não é? Podem conversar com um deles, podem testemunhar de Jesus para um deles. Talvez vocês aqui, se eu perguntasse, quantos aqui conhecem uma pessoa que é homossexual? Talvez várias pessoas conhecem. Gente, você é a única chance dessa pessoa. Quem está me entendendo? Alguém falou assim, olha, alguém falou assim para minha mãe: o Jackson é um caso perdido. Caso perdido. Já pensou, gente? Mentira, não existe caso perdido. Amém, queridos? Não, esse cara, não tem jeito, esse cara. Irmãos, o apóstolo Paulo era um assassino, perseguidor da igreja.
odiava os crentes. Mas um dia, irmãos, eu creio que tinha uma igreja que não estava fazendo guerra contra ele. Não era uma igreja que queria matar o apóstolo Paulo com ódio do apóstolo Paulo, mas uma igreja que amava tanto o apóstolo Paulo, que orava por ele. Quando ele ficou cego, o Ananias foi lá e chamou ele de irmão. Irmão Saulo, irmão Saulo, eu vim aqui te dar um recado daquele que falou com você na estrada de Damasco. Olha o amor da igreja e a oração da igreja. Esse homem se tornou, irmãos, o maior fundador de igreja da história da Bíblia. Amém, queridos? Quantos Davi tem aqui hoje à noite? Pegue a sua funda, não é? Obedeça a voz do seu general. Vai em nome dele, porque ele vai com você. Aleluia. Amém. Irmãos, eu dava tanta desculpa, contava tanta mentira pro meu amigo, pro Paulo, que queria me levar para Jesus. Fugia dele. Irmãos, mas hoje eu estou aqui, aleluia. Fui capturado, aleluia. Fui capturado pelo Espírito Santo. Graças a Deus por aquele homem que foi um Davi na minha vida, que derrubou o meu gigante. Segundo lugar, olha só, a segunda resposta do Davi. Ele diz assim para o gigante: hoje mesmo, escuta isso, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a segunda coisa aqui, pastor? Qual que é o segundo segredo do Davi? Por isso que ele acreditava nele, e por isso que Deus pôde usá-lo. Por quê? Porque ele ouviu a voz do general dele. Irmão, isso aqui é um segredo, olha aqui, ó. Eu nunca tinha percebido isso. Na verdade, o Davi, ele não falou assim uma palavra positiva, não. Eu já vi muita gente falando, pregando essa palavra assim, ó, como se o Davi falou a palavra positiva, e por isso que deu certo. Irmãos, eu creio que o Davi profetizou aqui. Escuta bem, eu creio que Deus deu essa palavra para ele. Eu creio que Deus, na intimidade de Deus com Davi, Deus disse para ele o que ia acontecer. Davi, hoje, eu te entregarei esse filisteu na tua mão. Você vai feri-lo, você vai arrancar a cabeça dele, e você vai entregar os cadáveres dos filisteus às aves do céu. Eu creio que o Davi ouviu essa voz. Sabe por quê? Olha como que era a vida do Davi, gente. Salmo 119, o 97, o versículo 97. Como eu amo a tua palavra, e a tua palavra é a minha meditação todo o dia. Quem está me entendendo? Irmãos, eu creio que o Davi já tinha meditado na palavra do Senhor naquela manhã, quando ele foi entregar lanchinho para os seus irmãos e um queijinho para o capitão do exército. Eu creio que ele já tinha cumprido a missão dele. Ele amava a palavra. Ele não lia a Bíblia porque ele era obrigado. Ele amava a palavra de Deus. Ele amava, e fala que ele meditava nela todo o dia. E todo o dia é importante, porque todo dia significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia. Mas o texto diz que ele meditava nela todo o dia. É uma diferença, porque ele meditava o dia todo. Irmãos, eu sei o que é isso. É você ler um texto, você meditar na palavra, e aquilo ficar no seu coração o dia inteiro. O dia inteiro. E o Davi sabia. Ele sabia o que ia acontecer, então ele profetizou. Então, irmão, não é assim não, sabe? A gente sair por aí, pegando um texto, decorando um versículo e falando aquele versículo. Não é isso. É no nosso tempo com Deus, a gente ouvir a voz de Deus no nosso coração, saber que aquela palavra é para nós, e aí a gente declarar essa palavra, sim, aí vai funcionar. Quem está me entendendo? Irmãos, o Davi tinha intimidade. Esse foi o segundo segredo. Olha aqui para mim. Todos nós precisamos do altar secreto e do altar do testemunho. Irmãos, o altar secreto foi aquele altar que o Josué construiu lá dentro do Jordão. Quando o Jordão encheu, o altar ficou debaixo da água. Secreto, ninguém sabia. Mas lá fora, 1 quilômetro depois, eles construíram um altar do testemunho, que era para os filhos perguntarem o que é isso, e eles contariam a história. Deixa eu te dizer o segredo do Davi. O Davi,
ele investia tanto no altar secreto dele, que ele ficava possuído do Espírito Santo. Irmãos, para pensar aqui, olha. Para pensar. Você já ouviu uma história, na nossa geração, não é? De um homem que matou um leão, e segurou ele pela juba, e matou um leão, assim. Já ouviu uma história de um homem, na nossa geração, ou em outras gerações, que tirou um animal, um cabrito, de dentro da boca do leão, tá, e pegou ele pela juba, e matou o leão. Quantos já ouviram uma história dessa? Você acredita nisso? Eu te pergunto, você acredita que um homem pode fazer isso com o leão? Você acredita nisso? Eu não acredito. Peraí, pastor, e a Bíblia? Irmãos, o Davi estava possuído pelo Espírito Santo. Irmãos, foi a mesma coisa que aconteceu com Sansão lá na vinha. Quando o leão veio contra ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre o Sansão, que matou o leão e rasgou o leão, como se fosse um filho de cabrito. Irmãos, o Davi estava cheio do Espírito Santo quando ele fez isso aqui. Quem está me entendendo? Irmão, um urso, ele matou um urso. Da mesma forma, ele estava ali cheio de Deus. Quando aquele leão veio, não é? Deus não tinha outra alternativa de libertar o Davi, senão vindo sobre ele e matando o leão através do Davi. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você acha que morreu o Golias? Você acredita mesmo que aquela pedra, não é? Cravou no crânio, né? Fala que a pedra ficou encravada. Trá! Isso eu estava vendo no History. Os caras quiseram provar que aquela história era real. Então o que eles fizeram? Pegaram o maior atirador de fundas do mundo, um grego, o cara é campeão de atirar funda. Então eles foram lendo o texto, descobriram que o Davi foi correndo. E descobriram que o Golias vinha correndo em cima dele. Que todo mundo estava em movimento. E que a pedra acertou na única falha do elmo, do capacete. Eles mediram um elmo, tiraram aquele pedacinho ali do elmo, colocaram em cima de um carrinho que reproduzia a corrida de um homem, mas assim, em movimento. Porque quando a gente corre, a gente não corre retinho, a gente corre e mexe tudo, né? E eles reproduziram tudo. Agora vamos lá, agora o campeão de funda do mundo, o maior, tem que acertar com uma velocidade tal a pedra que vai quebrar um crânio e vai ficar encravada no crânio. Irmãos, ele fez, eu não lembro bem quantas tentativas, mas foi perto de 1000 para ele acertar. Ele acertou. Só que quando ele acertou, eles mediram em Newton o peso da pedrada, trincava um crânio, podia até matar um homem, mas não teria força para cravar no crânio. O que eu quero te dizer é que o que acontecia com Davi era sobrenatural. Gente, ele não matou o Golias porque ele era muito bom, só por isso, porque ele era muito bom. Deus usou um talento dele e maximizou aquele talento pelo poder do Espírito Santo. Foi Deus que matou aquele gigante. O Davi jogou, talvez a pedra nem ia pegar nele, talvez ia pegar no elmo. O Espírito Santo deu só uma desviadinha nela, pum, e aumentou a força, pum, explodiu, aleluia. Irmão, o que é que nós temos que fazer para derrotar esses gigantes que estão prendendo as pessoas que nós amamos no pecado? As pessoas estão presas no pecado, amando o pecado, elas vão morrer, elas vão para o inferno. O que nós podemos fazer? A primeira coisa, ir em nome do Senhor, porque Ele está mandando, Ele é o nosso general, amém, queridos? Mas a segunda coisa, eu tenho que saber, eu tenho que aprender a ouvir a voz do meu general, amém, queridos? Porque Ele vai me dar oportunidades. Ele deu oportunidade para o Felipe, ele disse: Felipe, segue aquele carro. Mas Senhor, eu não tenho uma carruagem igual a dele. Corre, Felipe. E o Felipe foi correndo do lado da carruagem. E agora, Senhor? E agora?
Foi correndo do lado Irmãos, pensa na intimidade do Filipe com o general dele. O que é as vidas? Irmãos, a Bíblia é sobre salvação. A Bíblia não é sobre você e eu. A Bíblia não é sobre a gente tendo um monte de vitória pessoal. Não é. Eu quero te dizer uma coisa, as vitórias pessoais virão em segundo plano. Primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, o Filipe ouviu a voz. E aí o cara estava lá tentando ler o livro do profeta Isaías. Ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. O Filipe disse: você está entendendo o que você está lendo aí? Ele disse: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele disse: eu explico para você. Parou a carruagem. Irmãos, era estratégico. O Filipe ganhou o primeiro-ministro de um país da África. Amém, queridos? Deus quer te usar para coisas grandes. Deus quer te dar coisas grandes. Eu fico imaginando, gente, quando Paulo investiu na minha vida, tanto que eu fugia do Paulo, tanto que eu dava desculpa para ele, tanto que eu não queria nada com Deus, tanto que eu era viciado no pecado, tanto que aquele gigante me mandava, e o Paulo perseverou. E eu fico imaginando, gente, quando a gente chegar no céu, não é? Eu tenho certeza que o Paulo vai ganhar, não é? Muita pedrinha, assim, por comissão, aleluia. Amém, queridos? Ele vai ganhar muita pedrinha de comissão, porque ele investiu na minha vida. Quem está me entendendo? Entende sobre o que é a Bíblia? O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos sido bons soldados de Cristo. Nós temos sido pelo menos um soldado. Ou nós somos daqueles que vêm para a igreja só para receber alguma coisa? Gente, isso não tem nada a ver com essa Bíblia. Não tem. É sobre Jesus a Bíblia. E é sobre o reino de Deus essa Bíblia. Amém, queridos? É sobre o reino dele. O Davi entendeu isso. É a terceira coisa aqui, ó. Então ele ouviu a voz do general porque ele tinha intimidade. Meu Deus, ele fez uma coisa tão grande para Deus. Tão grande, tão grande. A terceira e última coisa para a gente orar. A motivação do Davi. O que era a motivação do Davi? Era proclamar o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 47. É a terceira resposta que ele dá para o gigante. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Por que ele foi? Por que ele foi enfrentar o gigante? Porque ele sabia que era uma ordem. Não é? É a primeira coisa. Ele foi no nome do Senhor, na autoridade do Senhor. Por que ele foi? Ele ouviu aquela voz no coração dele que ele ia matar aquele gigante. Intimidade. Mas por que ele foi? Porque a motivação dele era glorificar a Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Escuta o que eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. A minha motivação, eu te prometo, não é a gente ficar grandão, para todo mundo dizer: cara, o pastor Jackson é o cara. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero isso para mim. A sua motivação não pode ser assim: vamos crescer e multiplicar, para o setor vermelho ficar grandão, para todo mundo ver na próxima multiplicação. Não pode ser isso. A sua motivação, ao investir numa pessoa que está sendo escravizada pelo gigante, não pode ser qualquer outra, senão glorificar o nome do Senhor. Amém, querido? Irmão, nada do que a gente faça na igreja ou para Deus, a motivação pode ser eu mesmo. Entende? Por que eu venho na igreja todo domingo? Porque se eu não for, eu posso perder a bênção. Por que eu sou um dizimista? Porque se eu não for, o devorador me pega. Gente, está tudo errado. Não é isso, não é isso. Sabe por que você deve ser um dizimista? Porque, meu irmão, aquele que mais foi perdoado, mais amou. Meu Deus, eu fui tão perdoado. Não é? A minha sentença já havia sido decretada, inferno. Ele morreu no meu lugar. Ele me salvou da morte eterna. Eu sou grato para sempre. Eu vou ser um dizimista porque eu quero que outras pessoas sejam alcançadas como eu fui alcançado.
A minha motivação de fazer qualquer coisa para Deus nunca pode ser eu mesmo. Tem que ser o reino. Gente, o Davi, por que ele foi lá? Ele diz a si mesmo: toda essa multidão saberá que Deus salva. Aleluia. Todo mundo vai ver, não é? Importa que ele cresça e eu diminua. Entende? Não, rapaz, aquela pessoa estava lá numa situação perdida, rapaz. Não tinha, mas eu fui lá, rapaz. E eu falei uma coisa para ela. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu falei aquele negócio para ela, rapaz, ela foi liberta. Porque eu vou te falar, eu sou o cara. Glórias a mim, aleluias. Irmãos, isso é demoníaco. A glória é de Deus. Quando eu vou tocar no louvor, irmãos, a glória tem que ser dele. Irmãos, nós temos perdido tanto isso nessa geração, não é? Não é só no louvor, mas em várias áreas da vida da igreja. Olha só, diga comigo: primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, olha aqui, ó, a oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? É assim, ó: Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa. Qual é a primeira coisa da oração? O Pai. Qual que é a segunda coisa da oração? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É isso? Não. Qual que é a segunda coisa da oração? Venha o teu reino. Quanto tempo nós temos orado pela igreja, pelo reino, pela salvação das vidas? Entende que a Bíblia é sobre o reino de Deus e sobre a salvação das pessoas. Irmãos, em terceiro lugar que vem o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, aleluia. Por quê, irmãos? Porque se eu buscar o reino, o pão vai ser acrescentado, aleluia. Então, o Davi foi porque ele queria dar honra e glória para o nome do Senhor.